You can trust God. Você pode confiar em Deus. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, se Deus te deu algum desafio, se Deus te deu algum sonho, se Deus te deu algum plano, você pode confiar nele sim. Tem uma coisa que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã, que é algo muito importante mesmo, que é o seguinte, muitas das vezes, eu já disse para vocês no passado que eu passava madrugadas, às vezes, assim, até se vocês verem a própria profecia do Reinhard recente, ele falava assim, que você passou por coisas nas madrugadas que ninguém sabia, que nem sua esposa sabia, que ninguém sabia das batalhas que você teve que enfrentar. E dentro dessas batalhas foram muitas batalhas de crenças, batalhas onde que eu deveria acreditar, onde que cabia a mim tomar a decisão, e uma decisão bem simples, que eu sei que fica na mente de muitas pessoas, e essa decisão é se Deus é bom ou não, tá? Parece uma decisão simples, mas na verdade é uma decisão que eu sei que você pensa no fundo do seu coração, você tem uma certa dúvida. Você tem uma certa dúvida. Não, você fala assim, Deus é bom. Aqui na minha frente tem um quadro dizendo, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Verdade? E a gente fala isso todos os dias. Mas lá no fundo, a gente tem aquele medo, aquela sensação de que se eu faço algo errado, se eu pisar um pouquinho fora da linha, eu vou apanhar. Deus vai me bater, Deus vai me castigar. E se ele for fazer isso, talvez é porque ele não seja bom. Então lá no fundo, às vezes fica aquela sensação de que Deus não é bom. E aí, além dessa sensação de que Deus não é bom, que pode ter dentro de algumas pessoas, e esse medo, tá? E esse medo de Deus, como se ele fosse um cara severo, um cara que castiga, durante muito tempo Kaiser, tá? Durante muito tempo eu pensei que Deus era um cara com uma lupa e nós éramos umas formiguinhas e ele ficava no sol apontando para qual formiguinha ele ia tostar naquele momento, tá? Então esse era meu tipo de intimidade com Deus lá atrás, há muito tempo atrás. E isso foi mudando à medida que eu fui me permitindo conhecer cada vez mais a Deus e ter cada vez mais experiência com Ele. Dentre essas madrugadas, desses desafios meu e Deus, e eu ficava às vezes pensando assim, Deus, por que eu tô passando o que eu tô passando? Deus, por que eu tô sofrendo o que eu tô sofrendo, sendo que eu busco fazer a tua vontade, sendo que eu busco cumprir o teu querer? Por que eu estou tendo um desafio financeiro na minha vida? Por que eu tô tendo um desafio assim? Por que eu tô tendo um desafio assim? E muitas das vezes, só quem sabe, só quem passa por esse tipo de negócio, sentem o tipo de dor que é, o tipo de trauma que é. Porque além de você estar com um mundo inteiro nas suas costas, além de você ter toda aquela pressão sobre, de você ter que pagar um aluguel, de você ter que comprar o leite do teu filho, de você ter que comprar as coisas para a tua família, de você ter que prover para a tua casa, além de tudo isso, além da vergonha às vezes de você ter que não ter coragem de compartilhar com a sua esposa que você está enfrentando um desafio, além de tudo isso, ainda existe uma outra pressão que é uma pressão espiritual, é uma pressão que vem por trás de isso é o que Deus quer para você. Isso é o que Deus quer para você. Deus, você está passando necessidade, você está passando aperto, porque Deus quer que você passe aperto. Você está passando isso porque você está sendo castigado por Deus. E aí eu quero que você saia dessa live de hoje com uma única certeza, e talvez se você nunca mais assista uma live minha, não tem problema se você entender isso. Deus não castiga ninguém. Deus não retira nada do que Ele deu a ninguém. Tudo aquilo que Ele dá uma única vez e Ele não toma de volta, tá? Ele não toma de volta, ele libera e pronto. Dentro dessas madrugadas que eu estava, uma das coisas que eu fui pesquisar, e uma das lutas internas do meu próprio coração foi, eu posso confiar em Deus? E talvez você não tenha coragem de falar isso, mas talvez você também já pensou isso na sua vida, se você pode confiar em Deus ou não. E uma das coisas que assim, eu vou falar com você, e uma das batalhas que eu tive comigo mesmo foi se eu posso confiar em Deus ou não. Em nenhuma das madrugadas de eu e Deus sozinho, eu vendo um vídeo, e o vídeo começava assim, ó, You can trust God. A primeira frase do vídeo era, você pode confiar em Deus. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é, você pode confiar em Deus, tá? Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, se Deus te deu algum desafio, se Deus te deu algum sonho, se Deus te deu algum plano, você pode confiar nele sim,
tá? Ele vai prover para que tudo o que seja necessário para que aquele plano seja realizado, ele vai prover para que seja realizado. Você não precisa correr para os homens, você não precisa pedir a ajuda de nenhum homem, você não precisa falar grandes coisas ao seu respeito para que as pessoas possam acreditar em você e depositarem da confiança delas em você, investir no teu projeto, investir no seu sonho. Você não precisa de nada disso, Você pode confiar em Deus, sim. E eu tenho experiências maravilhosas sobre esses passos de confiar em Deus, sabe? E confiar em Deus é algo que muitas das vezes, né? Eu gosto até da expressão que o Reinhard fala assim: o brasileiro, cada igreja no mundo tem uma cultura diferente. E como igreja, falamos agora do povo de Deus, não de um templo de 4 paredes. E dentro da igreja brasileira, dentro da cultura brasileira de religiosidade, nós temos uma palavra que não significa absolutamente nada. Que é a palavra o seguinte: eu creio. Eu tomo posse, eu faço isso. Na verdade, quando a pessoa declara essas palavras, ela está declarando para ela tentar convencer o coração dela de algo que de fato o coração dela ainda não acredita. Então assim, você tem que começar a entender e de verdade fazer o seu coração acreditar. Se esses negócios estivessem fazendo sentido para você, a gente fez agora um emoji. Fez não, né? A gente selecionou um emoji nosso mesmo. Bota um leãozinho aí, ó. Bota aí, galera nossa dos mods já sabe. Nós temos um leãozinho e uma patinha aí, que sinal que o leão tá falando. O leão da tribo de Judá tá fazendo a diferença pra gente. Agora, o que eu quero que vocês saibam é o seguinte. Coloca uma coisa no coração de vocês. You can trust God. Você pode confiar em Deus, tá? Ponto. Essa frase não precisa de explicação, ela não precisa de novos contextos e disso ou daquilo. Não, você pode confiar em Deus, sim, você pode confiar em Deus. E você não precisa de o apoio de absolutamente ninguém, tá? Nessa mesma mensagem que eu estava assistindo na madrugada, onde que eu estava enfrentando um conflito interno de que se Deus era confiável ou não, e eu sou uma pessoa que tenho coragem, vocês me conhecem, quem me conhece sabe. Eu sou uma pessoa que eu tenho a coragem de falar algo, mesmo que eu esteja errado, eu tenho a coragem de deixar claro aquilo, de deixar claro, de falar assim, poxa, eu errei aqui, eu assumo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho essa sinceridade de falar assim, poxa, eu errei, eu falhei. E eu tenho a sinceridade de chegar para vocês, diante de todos vocês, e falar assim, eu pensei que eu não poderia confiar em Deus. Eu pensei que Deus não era digno da minha confiança, porque eu estava na minha cabeça fazendo tudo de acordo com a vontade dele, e por determinado momento veio esse conflito interno dentro da minha vida de que se Deus era confiável ou não. E aí, nessa madrugada, que foi umas grandes batalhas que eu tive comigo mesmo, né? Nessa madrugada não nesta madrugada dessa noite, nessa madrugada do passado, nesse vídeo que falava isso, You Can Trust God, o cara falava assim, ó, pra que você corre para o homem? Pra que você vai buscar a ajuda do homem, tentar convencer o homem de que o seu projeto é de Deus, de que o seu projeto vai dar certo, de que você é bom, de que isso vai fazer as coisas acontecer, de que vai fazer dar certo? Pra que correr para o homem? Como você vê esses grandes evangelistas na televisão que às vezes falam, e aí o cara, tô citando uma coisa que o cara falava na mensagem, que esses grandes evangelistas na televisão que falam assim, ó, se você não apoiar o nosso ministério, então ele vai acabar. Então que acabe. A resposta é bem simples, então que acabe. Porque se Deus estiver no negócio, ele não vai deixar acabar. Se você estiver fazendo e cumprindo a vontade do Pai, se você estiver fazendo e cumprindo o desejo dele, ele não vai deixar acabar. Ele vai sustentar, ele vai segurar. E existem muitas e muitas pessoas que tentam o tempo todo, buscar uma maneira de convencer todo mundo à volta de que aquele projeto ali é o melhor projeto do mundo. Mas deixa eu te falar, queridão, se Deus te deu o sonho, pode o planeta Terra inteiro se colocar contra você. O sonho vai se realizar. Basta uma única coisa, você acreditar. Se Deus te colocou um sonho no seu coração, só tem uma pessoa nessa galáxia inteira que precisa acreditar no seu sonho, além de Deus. E esse é você. Não é o Kaiser, não é o João, não é o outro, não é um investidor, não é um banco, não é um crédito, não é nada. Não é absolutamente nada, porque
tudo quanto for necessário para que esse sonho que Deus te deu, que Deus colocou no teu coração se torne realidade, Ele vai prover, Ele vai te entregar. Fala pessoal, ó, o que você está assistindo aí agora é um resumo das lives que eu faço de segunda a sexta-feira às 6h01 da manhã. O preço que eu cobro para você assistir essas lives é só você acordar cedo, acordar 6 horas da manhã, não, um pouquinho antes, né? Para que você esteja ali 6h01 pontualmente de segunda a sexta recebendo esse conteúdo gratuito. Porque isso que você está recebendo agora é só um resumo, então não esqueça, segunda a sexta, 6h01 da manhã aqui no nosso canal do YouTube. Fica com Deus e aproveita o conteúdo aí, valeu! Eu já contei pra vocês de uma vez que a Rai entrou na minha sala falando: amor, a gente tá passando um aperto financeiro muito grande e a gente vai fechar 500 mil negativo. Eu não sei se era 500 ou se era 300, eu sempre confundo isso porque tem muitos anos. A gente vai fechar 500 mil negativo daqui 2 dias, era tipo assim, na sexta-feira. E eu falei assim, não vai não. Ela falou assim, vai sim, o financeiro acabou de falar comigo. E ela desesperada e ela apavorada. E eu falei assim, não vai, não vai, não vai. Ela, mas vai, vai. Eu falei assim, não vai, não vai. Aí ela pegava e falava assim, mas como assim? Não tem de onde vir? Eu falei, não se preocupa, a empresa é de quem? A empresa é do Senhor. De quem que é esse projeto? De quem que é esse sonho? É do Senhor. Então beleza, então não se preocupa. Não se preocupa que vai dar tudo certo. Era 300 mil, a Rai acabou de lembrar aí, ó, colocou aqui, ó, 300 mil. E nesse mesma ocasião eu falei assim, pode voltar para o seu trabalho. E ela tinha uma mesa na porta da minha sala, na presidência da KPG. E eu voltei para minha sala. E beleza, a gente precisava de 300 mil reais. E quer dizer o quê? Não quer dizer que a gente tinha feito algo errado. Não, eu tomei uma decisão errada. Que eu comprei um imóvel, que era o prédio da cápsula, o primeiro prédio da cápsula, e um avião no mesmo mês. Não foi errado ter comprado nem o imóvel, nem o meu primeiro avião. Nenhuma das duas decisões foi errada. A decisão errada foi ter feito as duas coisas no mesmo mês. Então, assim, isso bagunçou o fluxo de caixa e fez com que nós ficássemos em um déficit, né? Fôssemos teoricamente fechar no vermelho em daí 2 dias. Aí eu cheguei aí a Rai chegou pra mim e falou isso, ó, nós vamos fechar no vermelho por causa disso. Eu falei pra você pra não comprar esse avião, eu falei pra você a mulher é desse jeito, né, gente? A mulher chegou, eu falei pra você pra não fazer isso, eu falei pra você, eu falei, calma, mulher, calma, relaxa, pode sair que vai ficar tudo resolvido. A Rai saiu da minha sala, eu virei pra Deus e eu falei, olha como que eu falei com Deus, tá? Olha a oração que eu fiz para Deus. Eu não me ajoelhei, eu não fiz jejum, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Eu virei para Deus e falei assim, papai, eu fiz merda. Presta atenção nas minhas palavras, foi isso que eu falei com Deus. Falei, papai, eu fiz merda. Eu estava administrando caixa da empresa e ao invés de eu ter feito isso, eu fiz aquilo. A empresa é do Senhor. Conserta, por favor, a minha cagada. Imediatamente, no mesmo dia, não é no dia seguinte, não é uma semana depois, não é um mês depois, não é 10 meses depois, não importa quanto tempo. É instantaneamente, no mesmo dia, no mesmo dia. Volta quem? A própria dona Rai. Volta ela de novo. Falando que o cliente tinha um cliente nosso que era o cliente mais chato, velho. É um cliente que ele ia pagar o valor, ele ia pagar a conta, e ao invés dele pagar a conta... tipo assim, a conta do cliente dava 200 mil, o cliente reclamava e isso e aquilo, enrolava e atrasava e etc. E nada do cliente pagar. E o pior de tudo, gente, é que nós tínhamos que pagar esse dinheiro, esse recurso, nós precisávamos para poder pagar uma fatura do correio. Que se não fosse paga a fatura do correio, ia travar toda a empresa, ia parar de funcionar tudo. Eu só estou mostrando para vocês sobre como que vocês podem confiar em Deus. Essa é só uma das experiências que eu quero tentar compartilhar o máximo possível aqui com vocês. Aí, nesse exato momento, esse cliente que pagava sempre atrasado e que sempre questionava o valor da fatura. Então a fatura dele vinha 300 mil, ele questionava, não, tá errado. Aí a gente gastava tipo 10 dias auditando a fatura para provar que estava certo. Aí ele ganhava um tempo e ele pagava ali com a diferença. E daqui a pouco esse cliente, sei lá, se a fatura dele era 280, 300, 500, não importa qual que era o valor da fatura do cliente. O que importa é o seguinte, esse cliente foi e depositou na conta. E esse cliente nunca depositou na data, ele sempre depositava atrasado. Esse cliente depositou na conta 300 mil a mais do que o que ele deveria depositar. Quando a Rai chegou e falou, fulano depositou 300 mil a mais. Eu falei assim, não, milagre não vai vir desse cara. Aprende uma lição, para de tentar escolher e dizer de onde que vai vir o teu milagre.
Muitas das vezes Deus vai usar as pessoas que você menos espera para poder te socorrer. Muitas das vezes, quando você cair, aquela pessoa que você espera que vai te dar um chute é, na verdade, aquela pessoa que vai te dar as mãos e você não consegue perceber isso. Mas mesmo você que já ouviu essa parte da história, eu estou explicando sobre um contexto muito diferente. Estou explicando sobre a provisão de Deus e como que você tem acesso a essa mesma provisão. Quero que vocês entendam isso, tá? Aí, beleza. Eu liguei, eu falei assim, a raiva veio e falou assim, o cliente depositou 300 mil a mais. Eu falei assim, não, desse aí não é milagre de Deus, não. Vou ligar pro cliente e devolver os 300 mil dele, porque eu tenho certeza que não é milagre de Deus, tá? E eu liguei pro cliente e falei assim, ô fulano, tudo bom? Que ó, o negócio é o seguinte, você tinha que depositar tanto, você depositou 300 mil a mais. Aí o cliente falou assim, eu depositei 300 mil a mais? Ele ficou assustado, ele não ela, né, que era a esposa. Ela ficou assustada. Eu depositei 300 mil a mais? Falei, sim, a senhora depositou 300 mil a mais, mas eu já estou transferindo de volta, só passar a conta aí. Aí teve 1 segundo de silêncio na mensagem, na ligação, 1 segundo de silêncio, aquele segundo que parecia a eternidade, e aí ela pegou e falou o seguinte, então deixa de crédito aí pro mês que vem. Aí eu falei assim, ok, então, tudo bem, então, eu vou deixar de crédito aqui para você, obrigado, tal, tchau. Aí encerrei a ligação, encerrei a chamada, chamei a Rai, falei, tá vendo? A empresa é do Senhor, e Ele cuida. Essa não foi a única vez e não foi a única batalha que eu tive de maneira financeira. E dentre essas batalhas de você decidir se você acredita em Deus ou não, você não vai ter só decisões financeiras, você não vai ter só decisão que envolve o dinheiro. Mas o que eu quero dizer para você é que se Deus colocou algo em seu coração, se Deus te deu uma missão, se Deus mandou você fazer algo, você pode confiar em Deus. É isso que eu quero que você saia daqui dessa live de hoje entendendo. Você pode confiar em Deus. You can trust God.